agora para a gente fechar essa parte de ventilação e já servir de gancho para o próximo processo fisiológico que a gente vai abordar, que é a difusão dos gases. Vamos falar de uma questão importante, que é a relação ventilação-perfusão. Então a gente sabe que não adianta ventilar bem os alvéolos se a gente não tiver uma perfusão sanguínea, ou seja, um fluxo sanguíneo bacana. Porque a ideia de ventilar é justamente fazer com que na inspiração entre o oxigênio e esse oxigênio chegue no sangue e também através da expiração a gente consiga remover o CO2 que está no sangue, jogar ele para o espaço alveolar e jogar ele embora, né? Jogar ele para fora. Então a gente tem que ter uma relação, um equilíbrio entre esses dois parâmetros, ventilação e perfusão sanguínea. Só que acontece o seguinte, no pulmão, né, a gente vai ter essa relação diferente em diferentes pontos. E isso fez com que fossem delimitadas zonas, onde essa relação ventilação-perfusão vai ser diferente, de acordo com essa relação, né? Então a gente tem basicamente 3 zonas, né, onde a gente vai ter 3 diferentes relações entre ventilação e perfusão. Então a gente vai ter a zona 1, que é no ápice pulmonar, a zona 2, que é no meio, essa região mediana do tecido pulmonar, e a zona 3. Essas zonas são chamadas de zonas de West. Então o que vai acontecer, gente? Na parte de cima, no ápice pulmonar, que a gente chama de zona 1, é onde a gente vai ter, a gente estabelece essa relação ventilação-perfusão considerando as pressões do alvéolo e as pressões do vaso sanguíneo, ou seja, arteríola e vênula. E a gente sabe que no meio tem os capilares. A gente sabe que o sangue vai chegar pelas arteríolas, vai passar pelos capilares e depois vai cair nas vênulas. Esse sangue chega no tecido venoso e sai arterial, por isso que aqui ele tá, essa pontinha que tá esse PA azulzinha e a outra pontinha tá escrito PV, tá vermelhinha, né? Então ele vai chegar com CO2 e vai sair com O2, com oxigênio. O que acontece? Na zona 1, esse P com A maiúsculo aqui significa a pressão alveolar. Essa pressão é alta, ela é elevada, porque está para cima. Então nessa parte de cima do pulmão, a gente não tem nada que pressiona, então esses alvéolos eles conseguem ficar bem distendidos. Então a pressão alveolar nessa zona 1 ela é maior do que a pressão da artéria e a pressão venosa. Tá vendo aqui a relação? Ó, PAzão é maior que PAzinho e menor que PV, que é a pressão venosa. Por que isso? Olha só, gente. Nessa região, então, eu vou ter alvéolos mais airados, porque não tem nada que pressione eles, e eu vou ter um menor fluxo sanguíneo. Por quê? Porque a subida, lembra, o hilo pulmonar está nessa região, nessa zona 2 aqui, ó, que é por onde o sangue entra e por onde o sangue sai. Então o sangue ele tem que vencer a gravidade para chegar nessa zona 1. E aí, por isso, eu tenho uma diminuição dessa pressão do sangue, tá? Então, aqui eu tenho uma pressão do alvéolo maior que a pressão dos vasos sanguíneos. Isso significa que eu tenho uma maior ventilação com um menor fluxo sanguíneo, que é o Q aqui. Então, mais V, mais ventilação e menos Q. Isso é bom? Não, porque não adianta eu ter alvéolos super ventilados e ter pouco sangue passando, né? O ideal é ter isso equilibrado, que é o que a gente observa na zona 2. Porque, gente, olha só, na zona 2 eu vou ter uma pressão arterial maior, o sangue está entrando por aqui, ó, então não tem gravidade, não tem nada que ele precisa vencer. Então é a região onde eu vou ter um fluxo sanguíneo bacana, e eu vou ter os alvéolos ainda airados, não tanto quanto na zona 1, mas com um ar bacaninha, né? Então vou ter um equilíbrio aqui dessas forças, onde eu vou ter a pressão da artéria maior que a pressão do alvéolo, então o sangue vai conseguir passar bem por aqui. Aqui ele não vai passar com facilidade porque a pressão do próprio alvéolo acaba reduzindo o calibre dos capilares, né? Acaba dando uma apertada nesse capilar por fora e aí o sangue passa com mais dificuldade. Aqui não, como essa pressão do alvéolo está um pouco menor do que na zona 1, e o sangue com mais pressão, eu vou ter esse sangue fluindo com mais facilidade aqui, tá? E eu vou ter um equilíbrio, então, entre a ventilação e o fluxo sanguíneo. Então, a zona 2 é considerada a melhor zona ventilatória do tecido pulmonar. Se a pessoa tem alguma patologia, uma fibrose, como a gente falou, um enfisema que compromete essa região do pulmão, isso é mais crítico, porque está comprometendo justamente a melhor região ventilatória que todo mundo tem no seu tecido, no seu pulmão.
tá? Isso vale para os dois pulmões, tá, gente? Isso não tem a ver com a questão de lobo pulmonar. A gente divide nesse sentido aqui, passando linhas horizontais aqui, fazendo essa divisão nas 3 zonas. Na de baixo, na zona 3, o que vai acontecer, gente? A gente vai ter uma pressão alveolar menor, ó, que as pressões da arteríola e da vênula. Isso por quê? Porque a gente vai ter o pulmão todinho pesando em cima dessa região, que é a região mais inferior do pulmão. E nisso a gente vai ter toda aquela massa de alvéolo fazendo peso nessa porção e vai fazer com que os alvéolos fiquem menores, menos airados. Então eu vou ter uma menor ventilação nessa região por conta do peso que ele vai sentir, vai sofrer das regiões superiores, né? Então eu vou ter uma menor ventilação, mas o fluxo sanguíneo vai ser bom, porque, gente, eu tenho sangue entrando pelo hilo e ele vai descer. Então ele vai descer de boa, ladeira abaixo todo santo ajuda, não é aquela história? Então a gente vai ter um alto fluxo sanguíneo, um Q elevado e uma baixa ventilação. Isso é bom? Não, não é bom, porque você não tem equilíbrio entre as duas, né, os dois parâmetros. O interessante é eles estarem equilibrados. Então não adianta ter sangue à beça passando e ter menos ar chegando também, porque o processo de troca ele não vai estar equilibrado, né? Eu vou ter muito sangue passando, mas menos ar, então menos troca, menos CO2 saindo, menos oxigênio entrando. Então a melhor zona é a zona 2. Aqui tem uma outra imagem que eu acho que também ajuda a esclarecer um pouco essa mesma coisa que a gente falou, que eu acho ela bem interessante, né? É engraçada porque tem essa torneirinha aqui, então deixa bem claro do que a gente está falando. Então olha lá, zona 1 aqui, né? Zona 1 a gente tem os alvéolos bem grandões, tá vendo? Porque não tem nada fazendo peso aqui em cima. Mas em compensação, como eles estão grandes e estão com muito ar, esse ar acaba dificultando o fluxo sanguíneo nessa região, né? A gente vai ter o vaso sanguíneo com dificuldade de fazer o sangue fluir por aqui, porque ele vai estar sofrendo essa pressão externa da própria pressão do alvéolo. Então a zona 1 não é uma zona legal porque a gente tem muita ventilação e pouca perfusão. Na zona 2, aquela zona intermediária, é a zona bacana. A gente ainda tem os alvéolos um pouquinho grandinhos, então a ventilação legal, e o sangue consegue fluir com mais facilidade. Então a gente tem as gotinhas aqui. O fluxo sanguíneo, beleza, a situação mais equilibrada é nessa intermediária. E na zona 3 a gente vai ter os alvéolos bem menores, estão vendo aqui, gente? Esses de baixo, então aqui eles ficam espremidinhos, porque todo o peso do tecido pulmonar está em cima deles, então a gente não consegue, parece uma colmeiazinha, né? A gente não consegue ter esse alvéolo se expandindo com muita facilidade. Em compensação, o fluxo sanguíneo é bem elevado, porque o sangue entra pelo hilo e desce para cá, descida, então o sangue flui bem. E também pelo fato da pressão alveolar ser menor, esse vaso sanguíneo ele sofre menos pressão externa, então o sangue flui mais ainda. E aí, só que você também tem um desequilíbrio da história aí, muito sangue e pouca ventilação, né? E em cima, na zona 1, a gente tem muita ventilação e pouco sangue. O ideal é ter o equilíbrio dos dois, porque a gente precisa ter os dois. O sangue está trazendo CO2 e ele vai levar o oxigênio. E o ar está trazendo o oxigênio e vai levar o CO2 embora. Então tem que ter ventilação e perfusão, tem que estar em perfeito equilíbrio e sintonia para que a coisa aconteça. Bacana. Tá? Então essa é a principal zona, é a zona 2, zona de oeste 2. Nessa questão de relação ventilação-perfusão, onde a gente tem uma otimização desse processo, melhor aproveitamento disso, isso acontecendo melhor. Ok, gente? Então eu fico por aqui. E a gente se vê agora depois explorando difusão gasosa, o segundo processo fisiológico do sistema respiratório. Então a gente se vê.